Então, se eu tenho dois vetores, x1, y1, z1 e v igual a x2, y2, z2, nós vamos representar por esse x. Tá? E ele vai ser um determinante. Aqui é o I, J, K. Para quem ainda não está lembrado, o I é o vetor unitário 1, 0, 0. O J é 0, 1, 0. E o K é esse aqui. Esses vetores, só lembrar que no espaço nós vamos ter o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas e o eixo das cotas. Deixa eu... Não me preparei para achar as cores antes. Mas assim, aqui ó, aqui em cima vai estar o vetor J, aqui o K e aqui o I. Se eu escrever assim, eles ficariam assim, ó. Eles são vetores ortogonais, o J, o K e o I. Eles são três vetorzinhos, vetores unitários, e essa é a configuração deles. O vetor K fica sobre o eixo Z, apontando para cima. O vetor J fica sobre o eixo das ordenadas, apontando para a direita. E o vetor I, o vetor unitário, fica sobre o eixo das abscissas, apontando para fora aqui do painel da sua tela. Então, voltando aqui, então esses vetores vão estar aqui e a gente coloca nessa ordem. Vem o U, e depois o x2, y2, z2. Você deve estar preparado para notar que isso aqui não é um determinante mesmo, tá? Aqui nós temos vetores e aqui nós temos escalares. Mas isso aqui é uma simbologia, tá? Porque fica bem fácil você calcular o determinante, o produto vetorial, sem que você fique memorizando fórmula. Vou mostrar para vocês um exemplo, que daí você vai perceber a utilidade dessa notação. Então nós vamos pegar dois vetores. Eu não vou pegar no sinal negativo porque eu só quero exemplificar. E V como sendo 0, 2, 3. Então o V, ele é, perdão, aqui vai ser um determinante, esse determinante aqui. Aqui em cima vem o I, J, K, e aqui as coordenadas do vetor U, 2, 4, 7, 0, 2, 3. Nós procedemos para calcular como se fosse um determinante normal. Se é que existe um determinante que não seja normal. Nós copiamos essas duas colunas à esquerda.
Então vai ficar I, J, 2, 4, 0, 2. Só que nós não podemos esquecer que isso aqui vai dar um vetor no final, tá? Opa, aqui esqueci do vetor V. Isso aqui vai dar um vetor. Então, nós vamos fazer essa conta aqui. Aqui vai dar 0K. A diagonal principal, 0K. Mais, agora aqui, ó, vai dar 14I. 14I. Mais o J, 6J. Agora, vamos ver a parte negativa agora. O K está aqui, 4K. Menos o I, 12I. E aqui o J, 0J. E agora eu vou juntar isso aqui. O item 14 aqui, então vai ser, só vou organizar, 14, e só vou copiar de novo, tá? Menos 12i, mais 6j, menos... Aqui já ficou, nós podemos riscar isso das nossas contas, menos 4k. Então esse vetor ficou 2i mais 6j menos 4k. E você também pode escrever ele assim, ó, na forma de par ordenado, de triplo ordenado, 2, 6 e menos 4, tá? Então ficamos assim, o produto vetorial de U por V vai ser esse vetor aqui que eu vou escrever novamente só para a igualdade ficar mais próxima. 6j menos 4k. Isso é a mesma coisa, você tem essa liberdade de escolher como escrever. Agora a observação que fica aqui, ó, é que uma propriedade que o vetorial V é menos V vetorial U. O problema que faz isso acontecer, ou que bom que aconteça, é que quando você troca de duas linhas, eu vou escrever aqui do lado aqui, ó, a explicação, o determinante, né, troca de sinal, quando trocamos duas linhas. Então, num vídeo anterior, nós tínhamos que definimos o produto vetorial entre 2 vetores.
e V igual a x2, y2, z2. E nós definimos ele como sendo esse conceito que o produto vetorial du por V, a gente colocava os vetores da base canônica do R3 aqui na primeira linha, e depois nós escrevíamos na segunda linha o vetor U, e na terceira linha vinha o vetor V. Então, uma propriedade que também a gente viu lá é que quando as propriedades, vamos dizer assim, propriedades, é que o V é igual a menos V vetorial U. Isso aqui decorre da propriedade do determinante, que o determinante troca de sinal quando nós permutamos duas linhas. Agora, para isso aqui dar zero, não precisa que nenhum deles seja zero. Isso aqui acontece quando U igual a zero, V igual a zero, ou U e V são colineares. Ou paralelos. Você guarda essa informação que nós vamos precisar mais para frente. Mas a norma desse vetor aqui, ela é assim. É o produto das normas só que aqui não é o cosseno de θ, aqui é o seno de θ. Que θ é o ângulo entre U e V. Com essa fórmula agora, então o comprimento do produto vetorial, du por V, é dado por essa fórmula. Agora, vamos pegar dois vetores, U e V. U e V. Se traçarmos paralela aqui a U, nós vamos ter um paralelogramo. Então, um paralelogramo. Então, o módulo do produto vetorial é a área desse paralelogramo. Agora, eu quero já achar a fórmula para a altura. Então, se eu tenho U e V, eu tenho uma altura aqui. E a área é igual a altura vezes
a base, certo? Agora a área eu já sei, a área é U vetorial V, que é U V seno de θ. Mas por outro lado, isso aqui é a área o comprimento é V vezes a altura. Esse V cancela, então a altura é U seno de θ. Então a área do paralelogramo, a forma que nós conhecemos da geometria plana, é o comprimento da base vezes a altura. O comprimento da base é o módulo de V. Então, vezes a altura. Mas eu sei calcular a área de outro jeito, usando a fórmula para o módulo do produto vetorial. Cancela e nós temos isso. Assim, nós estamos em condições de resolver um exemplo aqui. O exemplo é: encontre a área do paralelogramo do triângulo determinado pelos pontos A, 1, 1, B igual 1, 2, 1 e C, 1, 1, 2. Então, esses pontos nós podemos colocar assim, ó. Vamos ter o A, o B e o C. Então, aqui nós vamos ter o vetor U e aqui nós vamos ter o vetor V. Então, U é igual a B. Isso é B menos A. 1, 2, 1, menos 1, 1, 1. Isso aqui vai ser 0, 1, 0. E o vetor V vai ser AC. AC. Isso é C menos A. Isso aqui é 1, 1, 2, menos 1, 1, 1. Isso aqui vai dar o vetor 0, 0, 1. Então nós temos esses vetores aqui e eu quero calcular o módulo desse vetor. Então nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui é IJK. Aqui é 0, 1, 0. 0, 0, 1. IJ.
0, 1, 0, 0. Então, a parte que tem I, é aqui, vai ter I. J mais 0J mais 0K. Menos 0K menos 0J menos 0I. Então esse aqui ficou I. Ou seja, ele é o vetor 1, 0, 0. Então a norma de U, V, é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então é a raiz quadrada de 1, que é 1. Mas eu quero a área do triângulo. Então a área do triângulo é igual a 1 meio da área do paralelogramo. Então a área do triângulo é 1 meio a área do paralelogramo. Então a área do triângulo é 1 meio da área do paralelogramo. Então, e finalmente vamos fazer um exemplo de colinearidade. Então é esse. Decida se os vetores U igual a 1, 2, 3 e V 4, 5, 6 são colineares. O que vai acontecer? O que precisa acontecer para eles serem colineares? O produto vetorial tem que dar 0. Então, UV e JK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 1, 1, 4, e aí? J, 2, 5. Então, vai ficar 8K mais 15I mais 6J. Menos agora 12I menos 12J menos 5K. Então, isso aqui vai dar, se eu colocar o que tem I junto, vai dar 15 menos 12, 13I menos 6J mais 3K, que é diferente do vetor nulo.